Olá, amigos do canal É Tempo de Oração, esse quadro Falando de Fé. Nós vamos estar agora falando de fé. O título do vídeo é justamente Deus está falando. Esse é o título do vídeo e talvez você clicou justamente por causa do título. Deus está falando. E dentro desse quadro, Falando de Fé, eu gostaria de desenvolver esse assunto juntamente com vocês. Mas antes, eu quero começar contando uma experiência, porque Deus está falando, né? E eu estava caminhando ontem, eu estava numa caminhada e nessa caminhada na praça, que a gente dá várias voltas, fica ali 1 hora, 1h15, 1h30 caminhando. Quando eu não estou caminhando, estou pedalando. Quando não é pedalando, é correndo. E assim a gente está investindo no corpo, na nossa saúde. E eu tinha uma pessoa que estava entregando um panfleto, entregando um prospecto desse aqui. Essa experiência, presta atenção que Deus está falando. Como eu fico muito atento à voz de Deus, eu procurei desenvolver isso em mim, ficar atento quando Deus está falando, porque Deus fala de vários meios. Cabe a gente a estar atento à voz dele. Ele fala de vários meios e sempre ele está falando. Até porque Deus, ele é um ser divino, eterno. Nós somos seres limitados, seres humanos. Deus é um ser supremo, criador, ilimitado, poderoso, infinito. Nós somos limitados. E para quem quer ser bem-sucedido, para quem quer viver essa fé, viver pela fé, tem que ficar atento à voz de Deus, o que Deus está falando. E essa pessoa que estava, eu nem sei qual era a denominação dela, e para mim não me interessa, porque Deus fala de vários meios, ela entregando esse panfleto, que eu vou até colocar aqui na tela para vocês verem, e você poder até acompanhar aqui. Aí fala bem assim, é uma pergunta, começa com a pergunta. Você pergunta, a Bíblia responde. Aí diz assim: talvez estas sejam algumas interrogações que martelam em seu pensamento. Pergunta número 1: que será de mim depois da morte? A Bíblia responde: aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. A segunda pergunta: minha alma vai para o céu ou para o inferno? A Bíblia responde: quem tem o Filho, abre aspas, Jesus Cristo, fecha aspas, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então a resposta aqui, minha alma vai para o céu ou para o inferno? Então parece que a resposta ela está pela metade, né? Porque quem tem o Filho de Deus, a vida eterna, para o céu. Então a outra resposta, quem não tem, né? A terceira pergunta é: como será o inferno? A Bíblia responde: o inferno é um lugar de tormento na eternidade, que Deus preparou para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. E para todo ser humano que nesta vida se esquece de Deus, não obedece à sua palavra. Salmo 9, versículo 17. Lá só haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, versículo 30. A quarta pergunta é:
como será o inferno? A Bíblia responde, como será o céu? Vou fazer a pergunta número 4. Como será o céu? A Bíblia responde, lá nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Apocalipse 7, versículo 16. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A quinta pergunta: como saberei o caminho para escapar do inferno? A Bíblia responde, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo 6. A sexta pergunta: quanto aos meus pecados? Deveria ser assim. E quanto aos meus pecados? Mas está assim: quanto aos meus pecados? A Bíblia responde: o que encobre seus pecados nunca prosperará, mas os que confessam a Deus, abre aspas, né? Abre parêntese, a Deus, fecha parêntese, a Deus. Então, é confessar os pecados a Deus. E deixam, abandonam os pecados, alcança a misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Muito legal. Eu meditei nisso aqui. Aí o final aqui é dizendo: caro amigo, as interrogações que perturbam sua mente podem ser desfeitas em nome de Jesus. Você diz como? A Bíblia responde: vá a uma igreja evangélica e aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Judas, capítulo 1, versículo 25. E ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos, capítulo 12, versículo 30. A Bíblia é a carta de Deus enviada aos homens e a oração é a carta do homem enviada a Deus. Quer dizer, quando Deus fala e quando a gente ora, né? Você gostaria de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Aí tem um quadradinho assim, escrito sim ou não. Muito bem. Vamos voltar ao assunto, porque quando eu peguei esse panfleto que a pessoa estava dando, então eu guardei no meu bolso. Guardei no meu bolso e eu pensei, bom, agora não é hora de ler, agora é a hora da minha caminhada. Eu estava caminhando com a minha esposa, a minha hora agora é de caminhar, depois eu vou ler. E chegando em casa, meditei e comecei a ver essas perguntas. E eu vi que é muito interessante. Você tem que buscar as coisas que interessam, as coisas positivas. Ora, eu sabia que ia ser Deus falando, certo? Deus está falando todo o tempo e o tempo todo Deus está falando comigo, contigo, com os seres humanos. Deus fala através da natureza, Deus fala através da Bíblia Sagrada, Deus fala através do mensageiro, Deus fala através de um panfleto desse aqui. Deus está falando. O que interessa é que você esteja apto, que você esteja quebrantado, pronto para ouvir. Sabe quando você fica procurando ouvir a voz de Deus? E é aí aonde, quando você ouve a voz de Deus,
sua fé aumenta. Olha o que diz aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. É só esse versículo aqui, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então está falando de fé. Esse tipo de fé aqui é a fé sobrenatural, é a fé espiritual, é a fé que vem, sabe, quando você ouve a voz de Deus. Por exemplo, quando você tirou carteira de motorista e que você aprendeu a dirigir e tirou a carteira, você teve fé para dirigir, para pegar a estrada, para dirigir na cidade. Sendo antes você ter essa condição, essa competência, então você não tinha fé para fazer isso. Assim também é a palavra de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você aprende e tem conhecimento e tem o entendimento, vem para a tua consciência, vem a sabedoria, vem o temor do Senhor. Então a tua fé já está em evidência. Eu estou dando o exemplo de um só, uma fé natural e uma fé sobrenatural. Como nós estamos falando da fé sobrenatural, da fé bíblica, da fé espiritual, que como adquirir essa fé, essa confiança, essa certeza, que o que é fé? É o firme fundamento de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, certo? Então, essa é a fé. Como que a gente adquire essa fé de ter esperança, certeza de coisas que ainda não aconteceram e que vão acontecer? Quando a gente tem o conhecimento de Deus, quando a gente ouve Deus, quando a gente tem comunhão com Deus, teme a Deus, obedece a Deus, a gente mantém isso, a gente tem essa fé. E é aí aonde avalia, há valor, a resposta na nossa oração. Porque as pessoas que têm essa fé, então elas se direcionam para Deus, falando com Deus, e ela tem resposta de Deus, porque ela está fazendo isso pela fé, não religiosamente, mas pela fé, uma fé pura, genuína, não uma fé religiosa. Amigos, esse é o segredo. Deus está falando todo dia, através desses vídeos, falando de fé, dessas mensagens que a gente traz todo dia. Você que todo dia recebe através da notificação do YouTube, ou então você recebe através do link, e você tem aquela paciência, aquela longanimidade de clicar, de ouvir, de não ficar passando o dedo, pulando. Eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir a Deus. Eu tenho, mensageiros, líderes que eu ouço, que eu conto a história dele toda, eu já sei o que ele vai falar, mas entre aquelas tantas historinhas e tantas coisas que ele está falando, no meio ali vai ter a voz de Deus. Eu sei que isso pode acontecer também nas pessoas que assistem comigo. Elas vão dizer: eu já sei o que o pastor Genival vai falar. Passei no Japão, tive experiência nas Filipinas, na África do Sul, vai falar da esposa, que casado, 37 anos, eu já sei tudo isso aí. Só que entre esses exemplos ou essas historinhas que a gente está contando, essas experiências que a gente está falando, entre elas vai estar a voz de Deus, vai estar a palavra de Deus, Deus falando, e Deus está falando. Só é você ter o coração quebrantado para ouvir a voz de Deus, tá bom? É isso aí. Tem pessoas que não gostam de vídeos longos, e ainda tem aqueles que dizem assim: se você quiser ser monetizado, se você quiser ter muitos, faça vídeo pequeno. Gente, a gente não tem que estar preso a nada, sabe? A gente tem que estar preso à vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, tá bom? Muito bem, você gostou? Então envia para alguém, dá um joinha quando terminar aí. Quando terminar a oração, eu vou dizer, você que sempre está escrevendo, eu vou dizer o que você vai escrever aí nos comentários, tá bom? Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, eu sei que o Senhor fala todo dia, todo tempo. O Senhor está falando conosco.
Basta nós termos um coração, Senhor, quebrantado, para ouvir a sua voz. Sabemos que o Senhor está falando conosco o tempo todo, sempre o Senhor está falando conosco através da Bíblia, as Sagradas Escrituras, através do nosso pastor, através dos mensageiros, através de um folheto desse que a gente recebe numa praça, numa rua, alguém trazendo uma mensagem de Deus para nós, através de um obreiro, de um evangelista que está evangelizando. Ah, meu Deus, são várias as maneiras que o Senhor está falando conosco, meu Deus. O que é necessário é a gente ter esse coração quebrantado, esse coração, meu Deus, voltado a ouvir a sua voz. Na nossa consciência, a gente ter consciência que a gente precisa, meu Deus, estar buscando o ouvir a sua voz. Fala, Senhor, fala comigo, fala conosco. Eu estou atento a ouvir a sua voz. Eu quero que o Senhor fale, porque quando o Senhor fala, meu Deus, a minha fé aumenta. Toda vez que eu ouço a tua voz, a tua palavra, a tua mensagem, a minha fé aumenta. Então vem falar comigo para que a minha fé venha aumentar mais e mais. A minha confiança, a minha esperança em ti, a minha comunhão contigo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor visite cada pessoa que ora comigo, meu Deus, através desse vídeo, através dessa plataforma do YouTube, meu Deus, que está dando oportunidade a tanta gente ouvir a sua voz, ao mesmo tempo falar contigo. Está havendo um despertar da fé, um despertar do conhecimento, do entendimento, meu Pai. Então essa pessoa que está inscrita nesse canal, meu Deus, ela e a sua família, visite. Eu sei que tem pessoas que só se inscreveram, mas nunca têm acesso, nunca ouvem, mas todo dia eu estarei orando por essas pessoas que estão inscritas nesse canal, meu Deus. Todos os dias eu apresento ao Senhor. O Senhor sabe qual é o nome de cada uma, o Senhor sabe o endereço, o Senhor sabe, meu Deus, do que se passa, do sofrimento, dos problemas, o Senhor sabe de todas as coisas. E é por isso que eu peço a sua bênção, a sua graça sobre todas essas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, que esse dia seja um dia maravilhoso, um dia de paz, de vitória, de conquista, de luz, de bênçãos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém e graças a Deus. Amigo, o que eu gostaria que você escrevesse é justamente isso. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Aí, se você puder, além de escrever fala comigo, Senhor, ponto. Aí você escreve assim: quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, Deus fala comigo. Dá para poder você escrever isso aí? Deus abençoe todos vocês. Até o próximo.